Glória a Deus. Senhor. Glória a Deus. Igreja, eu vou convidar a igreja a abrir a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 11. Aleluia. Aleluia. É menor? Ah, entendi já. Glória a Deus. Livro de Marcos, capítulo 11. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Deus Santo nome de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, a gente vai estar lendo do versículo 22 até o 26, amém? Aleluia. Tive a oportunidade, de hoje pela manhã estar ali compartilhando com as minhas irmãs no grupo das filhas do rei. E ali eu tinha pedido uma direção ao Senhor de uma palavra, E Deus, Ele falou através dessa palavra. E se Deus está dando essa oportunidade, eu quero compartilhar também com a igreja. Aleluia. O versículo 22 vai dizer: E Jesus respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus? Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Versículo 24. Por isso vos digo que tudo o que pedis, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu vos não perdoará as vossas ofensas. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Irmão, aqui nesse texto, nesse versículo, Deus vai se revelar para a igreja nesta noite, que o Senhor ele ensina sobre o poder da fé inabalável. Ele vai falar da nossa fé, nós orarmos sem duvidar, e Ele também vai falar, irmão, sobre o perdão. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. E a necessidade do perdão na oração. E quando Deus, Ele diz, porque na verdade eu digo que qualquer que disser a este monte, irmão, para nós, igreja, é algo impossível a gente olhar para o monte e dizer, monte, ergue-te daqui. Porque a gente, por mais que a gente crê no nosso Deus, vai ser impossível aos nossos olhos. Mas aí é onde nós temos que ter a certeza que nós servimos um Deus do impossível. Um Deus que tudo pode, um Deus poderoso, um Deus que é capaz de fazer, irmão, o impossível. Aquilo que é impossível para nós é impossível para Deus. Ou seja, aquilo que é impossível para mim, para você, para Deus, ele é questão de tempo. Então, o que a gente aprende aqui, que Jesus nos ensina, é que nós não podemos duvidar. Muitas das vezes, Deus ele não opera mais em nossas vidas porque nós deixamos esse ponto de interrogação. Muitas das vezes não parar. Muitas das vezes nos fazer desistir das promessas que a gente tem da parte de Deus. Aleluia, Jesus. E o que Deus, que Jesus nos adverte aqui, irmão, é que nós não podemos duvidar do Deus que nós servimos. Um Deus poderoso, um Deus que pode todas as coisas. Que a gente somos falhos, somos pecadores, mas mesmo assim Ele nos amou. Mesmo assim o Senhor nos escolheu. E Ele também vai falar aqui do perdão. Por isso vos digo, tudo que pedis orando, crede que recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tem alguma coisa contra alguém. Muitas das vezes, irmão, nós somos hipócritas, porque nós sabemos o que nós guardamos dentro do nosso coração. Não adianta a gente fingir, ou não adianta a gente transparecer para as outras pessoas que está tudo bem. Mas nós sabemos, na verdade, o sentimento que nós carregamos no nosso coração. E se a gente, irmão, não tiver um coração perdoador, em vão é a nossa oração, em vão é o nosso sacrifício. É aonde a gente passa
entender que é o verdadeiro sacrifício de todo. É eu me ajoelhar e clamar, jejuar e não liberar esse verdadeiro perdão. Né? E a gente só consegue liberar esse perdão se nós estivermos no pé da cruz. Se nós estivermos em Cristo, porque nós somos pecadores, falhos, nós somos movidos, irmão, todos os santos dias, pelo nosso próprio orgulho, pela nossa soberba. Aquele dizer que não tem orgulho, irmão, é hipócrita e é mentiroso. Porque não é sobre nós, é sobre a nossa carne. Ela reina. Mas se nós estivermos em Cristo, é como sempre o nosso pastor ensina aqui. O que vai vencer o que está mais alimentado. Se o meu espírito está sendo mais alimentado pela palavra, pelo jejum e pela oração e pela consagração, eu vou conseguir vencer esse obstáculo. Muitas das vezes, irmão, não é fácil perdoar. Não é. Principalmente quando o Senhor nos adverte através da sua palavra. Amar aqueles que nos perseguem, amar aqueles que nos odeiam, mas a gente temos que amar. Cristo, Ele amou todos nós, sem acepção de pessoas. E quem somos nós diante de Jesus para querer amar somente aqueles que a gente quer? Que evangelho é esse? Que amor é esse? Né? Então, que a gente possa, irmão, cada dia descer, cada dia crer e acreditar que o Senhor está no controle da nossa vida, para que Deus venha nos conceder um coração perdoador. Porque, irmão, como o culto de hoje desse libertação, como o pastor diz, ontem vocês viram como estava aqui o culto da família. Era para estar aqui cheio, lotado, pessoas consagrando a sua família. Eu tenho certeza que para muitos não foram fáceis chegar até aqui nesta noite, mas foi algo que você determinou no seu coração. Muitos irmãos, muitos dos nossos irmãos estão desacreditando da fé. Se encontram muitos desfalecidos, desacreditados, por causa da circunstância, por causa da luta, por causa da angústia e por causa das tribulações. E aí muitas das vezes eles param, muitas das vezes retrocedem. Mas não entendem eles que se parar vai ser pior. Porque soldado desarmado é presa fácil para o adversário. Né? E a gente só vai estar armado se a gente permanecer em Cristo. Né? Então, hoje, o culto de libertação como esse, em plena segunda-feira, a igreja era para estar lotada. Principalmente pelos próprios servos, os que se, aleluia, os que se congregam. Para ser grato, irmão, mais um mês a gente venceu. Mais um mês a misericórdia de Deus nos cobriu. Mais uma vez a misericórdia de Deus nos libertou a nossa casa para a glória de Deus. Nenhuma que desceu à sepultura, mas foi a misericórdia de Deus. E hoje começa o 1º de junho, né? E para a glória de Deus nós estamos aqui. Então que a gente venha permanecer. Os irmãos que não se encontram aqui nesta noite, muitos é porque já se encontram sim desacreditados, mas outros porque tiveram alguma outra prioridade. Mas nós não somos melhores do que ele. Apenas nós reconhecemos as nossas necessidades em Cristo e que a gente possa permanecer. A própria palavra de Deus em Mateus, ele vai dizer que quando o Senhor voltar à terra, será se ele encontrará fé? Irmãos, e não está fácil. Principalmente para nós que somos cristãos e procuramos viver o verdadeiro evangelho. Hoje a gente pregar o evangelho de Cristo, irmão, está cada vez pior. Porque as pessoas não acreditam mais por causa da quantidade de escândalo, por causa da perseguição, muitos têm medo. Mas nós ainda somos remanescentes. Nós ainda cremos, acreditamos que se a gente orar e acreditar, Deus ele ainda faz o impossível. Deus ele é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Ele não mudou e ele não vai mudar. Quem tem que mudar dia após dia é eu e você. Cada dia a gente tem que matar o nosso eu, as nossas vontades, clamar ao Senhor, que o Senhor nos conceda um coração perdoador. Porque é isso que nós temos que viver daqui para frente. E nós precisamos ter um coração perdoador, irmão, porque muita coisa ainda irá acontecer. E o que tem por vir,
a gente precisa estar nos pés da cruz. A gente precisa ter a nossa fé inabalável em Cristo. Nós precisamos crer e acreditar e orar com convicção que Deus está no controle da nossa vida. Muitas das vezes a gente se entrega por tão pouco, por tão pouco, por tão fácil. A gente se rende, a gente se entrega, a gente se aborrece. Por tão pouco a gente desiste. E Deus, Ele não desistiu de nenhum de nós. Então, assim, que a gente cada dia venha focar, crer e acreditar. Eu fico feliz quando eu vejo essa jovem aqui, como ela tem vindo. Eu creio nas promessas de Deus sobre a vida dela. E ela vem aqui, não é em vão. É o próprio Espírito Santo que convence ela. E aí a gente olha e pensa: quantas almas estão lá fora? Precisamos só de um abraço dele. Precisamos só de uma conversa nossa. Ou algo para dizer: Jesus te ama. Ou até mesmo um convite: não vamos para a igreja. E muitas das vezes, a nossa omissão, ela nos encobre. Muitas das vezes permitimos, irmão, que o espírito de covardia, a qual Deus nos deu ousadia, mas nós permitimos que o nosso espírito de covardia se estabeleça na nossa vida. Quando a gente passa por alguém e nós somos ouvidos dizer: Jesus te ama. Quando a gente permite Ele nos parar, nos travar, quando muitas das vezes Ele quer nos usar. Então, assim, que a gente possa cada dia, irmão, estarmos perto do Senhor Jesus, clamando ao Senhor, pedindo a Deus esse coração perdoador, porque vai ser necessário, vai ser preciso, irmão, porque muitas coisas ainda acontecerão. Que nenhum de nós venha desfalecer da fé, que nenhum de nós venha desacreditar das promessas. Cada um aqui tem um chamado, cada um aqui tem uma posição diante do reino de Deus. O reino de Deus, ele é grande, a seara é muito grande, poucos são os ceifeiros. Poucos são os que realmente desejam e almejam estar fazendo a obra do Senhor, com amor, com convicção, sem esperar nada em troca, e somente crendo que Deus, Ele cuida de nós, Ele cuida de tudo, Ele cuida da nossa casa, Ele cuida da nossa família. Mas muitas das vezes nós somos o nosso próprio obstáculo, nós somos as próprias barreiras. É quando eu dobro meu joelho e clamo ao Senhor e oro por Ele, mas quando eu não vejo nada acontecer, eu digo: Deus não vai fazer nada. Esse daí não tem mais jeito. Então a própria palavra de Deus diz que vigiai e orai. E muitas das vezes nós somos negligentes, irmão, porque a gente ora e não vigiamos. Não vigiamos no nosso pensar, não vigiamos no nosso falar. E muitas das vezes nós pecamos diante de Deus. Mas se a gente permanecer diante do Senhor, e principalmente, irmãos, em obediência, muitas das vezes estamos cansados. E muitas das vezes eu creio que muitos dizem assim: mas o pastor e a pastora não trabalham fora, eles talvez não se cansem. Mas pensa quem falou, irmão, porque a gente que está em casa, hoje eu sou prova disso. A gente se cansa porque o trabalho ele é duplicado, triplicado, a responsabilidade é maior, mas Deus ele cuida. E quando chegar no momento do culto, sempre ele puxa a minha orelha também, porque eu moro muito distante da igreja, mas eu tenho que me consertar diante disso, estar aqui presente no horário do culto, ter esse prazer, esse gozo. E muitas das vezes a gente deixa a nossa prioridade, que é simplesmente ficar em casa. E quando a gente ficamos em casa, a gente perdemos a oportunidade de receber de Deus. Então eu creio que cada um daqui vai sair fortalecido. Não sou pregadora, Ele não me deu 15 minutos, mas eu disse: Senhor, tu está no controle de tudo. Então que essa palavra fale ao seu coração. Não deixe com a dúvida, não deixe que o obstáculo ou o tamanho da tribulação, irmão, te pare. Mas persevera, ora, clama e acredita. É acreditar, é ter fé que Deus está no controle de tudo. E que Deus fará muito mais além daquilo que imaginamos, irmão, ou que pedimos. E que quando a gente está passando muitas das vezes ali pelo período, irmão, da tribulação, ali é o momento que Deus permite, porque é nele
faz ver o quão tão necessitados nós somos dele. Quando tudo vai bem, nós também vai tudo bem. Mas quando tudo vai mal, ou de mal a pior, é onde a gente vê a mão de Deus agir. Através da nossa vida, num escape, numa providência e num cuidado de Deus. Deus tem sido muito fiel, irmão, para cada um de nós. Deus tem sido muito fiel. Muitas das vezes não somos merecedores, porque nós somos pecadores. Mas Deus, Ele nos amou, Ele nos escolheu. E o meu passo para a igreja nesta noite é que cada um venha se fortalecer. Vale a pena a gente chorar, padecer e sofrer por amor de Cristo. Vale muito a pena. E que cada um, irmão, venha se fortalecer. Pedir a Deus esse coração perdoador. Olha, a própria palavra de Deus, Ele vai nos ensinar que a mágoa, irmão, no coração, ela impede o operar de Deus na minha e na tua vida. Se tem mágoas no nosso coração, Deus, Ele não vai operar. Porque nosso Deus, Ele é amor, mas também Ele é justiça. E Ele não tem um amor maior do que a justiça, Ele é justo. Então não pense nós que Deus, Ele vai aliviar para nós, para fazer a nossa vontade, sabendo Ele que nós não estamos conforme a vontade dele. Então que cada um possa ser fortalecido por essa palavra, cada um possa buscar mais o amor de Deus, possa se fortalecer em Cristo, irmão. Que cada um venha ver o gozo, o desejo de servir ao Senhor, de ser algo a maior, não é questão de cargo, irmão. Ser obreiro, ser regente não é cargo, irmão. É a gente ter prazer de servir a Deus com amor. É a gente ter o prazer de ser reconhecido por Ele. E eu poder me ajoelhar e dizer: Senhor, eu estou te agradando, eu estou conforme a tua vontade. Porque, irmão, se não for assim, a gente vai fazer do nosso jeito. E do nosso jeito sempre vai dar errado. Mas se nós fizermos da vontade, do jeitinho de Deus, a gente vamos vencer. Amém? Aqui eu já agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Irmãos, veja que neste capítulo, glória a Deus, de Marcos 11.